Manazinha e Maninhozinho, boa noite. Tudo bem? Olha, como você sabe, a gente já está aqui no canal do YouTube com o programa Gente Como Eu, toda quarta-feira. O marido vai jogar, vai ver o jogo e você fica me vendo. E se você não conseguir me ver às 8 da noite, que é quando a gente lança o programa, você me vê em outro horário, porque o YouTube, mana, serve qualquer horário. Nós continuamos aqui na cozinha My Box. Ela está reformando a minha, que está quase pronta, está linda, linda, onde nós vamos começar a gravar. Mas olha, hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui nesse programa. Muito. É uma empreendedora social. Você vai entender porque ela vai contar. Ela tem uma doença autoimune e é bom que você, que passa por esse tipo de problema, veja o programa, se inspire, porque ela é uma inspiração. Ela tem essa doença autoimune, mas ela não parou a vida dela, é um dia de cada vez, ela supera tudo isso e ela vai nos contar um pouco e ainda vai fazer uma receita gostosa. Vem cá, Elisama! Hello, querida! Que bom que você está aqui conosco. Oi, Norma! E aí, gente? É um prazer estar aqui, Norma, manazinhas e manuzinhos, né? Eu queria que você me contasse um pouco da tua trajetória, porque você tem uma doença autoimune. Que doença é essa? Eu tenho miastenia graves. É uma doença autoimune rara, mas de vez em quando eu conheço uma pessoa que tem miastenia graves. A gente tem um grupo no Facebook. E tem certas pessoas que têm aqui em Manaus também. O que acontece? Miastenia grave, o que acontece? Qual é o problema? Miastenia vem de músculo. Tá. Mia, músculo, astenia, fraqueza. Então, causa fraqueza muscular. E a gente tem músculo em todo lugar. Sim. Né? Tem miastenia de vários graus. Né? Tem pessoas que têm miastenia só ocular e tem miastenia generalizada, que é o meu caso. E a minha miastenia é a miastenia que é a mais grave, porque causa também fraqueza muscular com necessidade de uso, às vezes, de ventilação mecânica. Eu já tive que ser entubada, fazer 2 vezes traqueostomia. Então, assim, quando eu tenho crise miastênica, que é assim, eu pego uma infecção e aí agrava, eu tenho que ficar na UTI. Então, às vezes, eu tenho que usar intubação. Entendi. E aí eu uso a ventilação mecânica. Quanto tempo que tu tens? Surgiu como? Assim, no final da minha faculdade... De quê? Enfermagem, eu sou enfermeira, né? Olha aí. Aí, assim, começaram os sintomas. Eu não sou muito do tipo que vai em médica. E aí, assim, eu comecei com uma fraquezazinha, né? Aí eu não ligava, achava que eu estava cansada só por causa da faculdade. Eu formei na UFAM, né? Então, eu estudava o dia todo. Sim. Aí eu ficava assim, me jogava na cama, saía às 7, às vezes 6, 5 horas da manhã. Porque começava às 7, 6 horas. Então, eu acordava às 5 ou até antes, né? Tá. Aí chegava às 7, 8 horas da noite. Nossa, uma loucura. Aí você se joga na cama. Eu não tinha disposição para ir malhar, essas coisas. Eu achava, não, é só o cansaço, né? Mas antes eu fazia essas atividades. Aí eu tinha o cabelo assim grande, enrolado, né? Bem cacheado. Aí, para fazer assim os cachinhos, esse movimento... Aí eu cansava. Para tocar piano, eu tocava 2, 3 músicas e eu já tava com o braço morto. Tipo assim, como se eu tivesse malhado. Entendi. A sensação era essa, assim, aquele peso, sabe? Mas aí eu, vou deixando pra lá. Aí depois eu comecei a arrastar a perna. Só que é um cansaço que depois que você descansa, melhora. Entendi. É uma fraqueza diferente. Entendi. É uma fraqueza realmente por esforço físico. Com o descanso, vai aliviando. Só que foi progredindo. Com 1 ano, eu já estava na cadeira de rodas. Meu Deus!
Nessa época, eu já estava procurando tratamento. Eu comecei a sentir dor pelo cansaço, né? Pelo esforço. E aí foi quando eu realmente comecei a procurar. Aí eu fui tudo que é médico, reumatologista. Aí começaram a dizer que era fibromialgia, porque estava tudo inflamado de tanto esforço. Aí, então, onde apertava, eu sentia dor. Aí, é fibromialgia. Até disseram que eu tava com hérnia de disco. Tudo que diziam. Como é que tu descobriste o diagnóstico? Eu fui em São Paulo e aí eu fui em todos os neuros possíveis, só que os primeiros exames deram negativos. Aí disseram, não, então não é miastenia. Mas depois que eu tive pitose palpebral, que é a queda da pálpebra, só que normalmente são os primeiros sintomas. Eu não tive isso no início. Porque, assim, nem todo paciente é quadradinho. Entendi. Então, às vezes, os médicos esperam que tudo vai sair daquele jeito. E aí, assim, o primeiro sintoma é pitose. Mas eu não sou... Eu tenho essa sorte, sabe? Eu não sou igual a todo mundo. Então... Como eu não tive pitose no início, aí disseram, parece miastenia, mas você não tem pitose. Mas tá, eu vou passar esse exame. Aí esse exame, que normalmente dá positivo, não deu. Esse exame é muito dolorido, eletroneuromiografia. Eu já fiz mais 6 vezes, porque insistem em passar para mim. Eu já disse que eu não faço mais. Mas nem em São Paulo, nenhuma vez. Eu disse que eu já não faço mais em São Paulo, nem no Japão, nem nos Estados Unidos, não faço mais em canto nenhum. Não dá, então, não dá. Não dá esse exame. Mas a minha acetilcolina dá positiva. O que é isso? Que é um exame do anticorpo da acetilcolina, porque eu produzo anticorpo anti-acetilcolina, que é exatamente o anticorpo que me faz mal. A gente, como é uma doença autoimune, a gente tem como se fossem soldadinhos que nos protegem, que é realmente o sistema autoimune. Só que o meu sistema autoimune, digamos que deu erro. E aí eu comecei a produzir um tipo de anticorpo que vai fazer mal para mim. E esse anticorpo é exatamente esse anti-acetilcolina. E aí ele vai... Tem remédio? Eu tomo remédio para baixar minha imunidade. Só que aí o problema é esse, a minha imunidade é muito baixa. Quando eu pego uma infecção, uma gripe, essas coisas, eu não tenho nada para me proteger direito. E aí eu fico mal. Não. É uma doença crônica, assim como diabetes, hipertensão, essas coisas. Eu faço tratamento para dar uma equilibrada. Só que a minha miastenia já é refratária. Ela já não responde mais à medicação do mesmo jeito. Hoje eu tomo um mundo de remédio. Antes, tipo, o corticoide, uma dose pequena fazia efeito. Hoje eu tomo a dose máxima. E ainda tomo imunossupressor com uma dose alta, que o imunossupressor já fazia efeito antes e eu ficava bem. Hoje eu não fico muito bem com imunossupressor, com corticoide na dose alta. E ainda, aí eu tomo um remédio de 2 horas, 2 horas e meia, que me dá um pouco de força. Eu tomo uma dose mais alta do que eu tomava no início. Eu já fiz quimioterapia, que é para baixar a imunidade. Eu ficava bem melhor com a quimio, só que eu tive que parar porque eu estava infectando muito. E aí eu tenho que conviver. Não, e o que eu acho mais incrível... eu convivo da melhor maneira possível. Que ela está dizendo, relatando, ela consegue ser essa empreendedora social, ou seja, ela está preocupada com outras pessoas e outras causas. E aí, vamos falar sobre isso? Sim. Mas eu fiz o meu mestrado. Ah, jura? Sério. Você é mestrado em enfermagem? Sim. E eu comecei na cadeira de rodas, mas eu terminei em pé. Olha, porque o meu lema é que se eu cair, eu levanto. Uma hora a gente levanta. É. Nem que seja... Não te abate isso.
emocionalmente, então? Eu não vou dizer que a gente nunca se abate. Porque, assim, tem dias que a gente realmente tá mais triste e tal. Mas, assim, eu acho que o negócio é a gente olhar pra frente. Sempre tem um lado negativo e positivo da vida. Sim. E aí, eu digo assim, se a gente ficar sempre olhando pro negativo, a gente vai ficar tendo mais trabalho. Porque uma hora a gente vai ter que seguir. Como é que tu conheceste teu marido? Ele é casado há 2 anos. Na verdade, eu já o conhecia. E aí, ele um dia ele me deu um susto. Qual foi o susto? Porque ele chegou, me mandou uma mensagem, porque eu tava fazendo uma campanha. Conheceste como? Na rua, no Tinder? Não, ele é da minha igreja. E aí eu não tava indo pra igreja porque eu tava de quarentena de uma das crises que eu tive do Covid. Eu peguei Covid e fiquei 23 dias na UTI. Foi o meu primeiro Covid, eu tive 4. Meu Deus. Só ano passado eu peguei 3. Aí eu tava de quarentena, né, sem sair de casa, proibida, porque eu tava recuperando. Daí, eu, mesmo de quarentena, eu não consigo ficar quieta, né? Aí eu trabalho de casa quando eu não posso sair. Então, pelas redes sociais, eu tava fazendo uma campanha para arrecadar brinquedos no Natal para as crianças do GAC. Legal. Eles não fazem aquele solzinho? Fazem. Aí eu tava pedindo os solzinhos. E aí quem queria comprar, eu dizia assim, eu vou dar um jeito de comprar. E eu disse, se eu não recuperar até lá, para ir comprar, eu peço para alguém comprar. E quem podia comprar físico, me entregava o presente. Legal. E aí eu ia entregar lá no GAC. Legal. Aí ele disse que estava arrumando um jeito de falar comigo. Olha aí, paquerando. Aí ele disse, não, mas também eu ajudo as crianças, né? E aí ele disse assim, eu vou querer doar, não sei se era 30 brinquedos, sei lá, era uma quantidade boa. Aí eu disse, nossa, ele quer ajudar tudo isso, né? Mas eu né, fiquei, vai ajudar, né? Aí ele pegou e escreveu pra mim, dizendo que queria. E ele quase não falava comigo, sabe? Era aquele negócio assim, eu falava com ele e tal, mas não assim tanto, né? Aí ele escreveu pra mim que queria ajudar e tal. Só que ele disse que só queria mandar o dinheiro que eu comprasse. Tudo bem, pode mandar. Aí nessa época eu comecei a voltar pra igreja, uns dias depois. E aí ele disse, eu posso continuar falando contigo? Às vezes, tudo bem, mas na maior inocência, né? Eu não entendi, mas tudo bem. Aí, uns dias depois, ele me escreveu de novo, falou não sei o que e tal. Aí, com poucos papos, ele já disse que queria namorar comigo. Que bom. Mas aí eu tomei um susto, porque eu nunca na vida imaginei isso, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu digo pra ele? Foi quanto tempo do namoro ao casamento? Olha... Foi rápido? Foi. Eu acho que foram uns 8 meses. Olha. Porque a gente... Então eu te barrei, porque o meu foi 1 mês. Meu Deus, sério. Em 1 mês só, gente. Mas só que eu paguei com a minha língua. Foi? Por quê? Porque eu sempre disse que eu não ia casar rápido. Só que a gente estava no meio da pandemia. Eu ainda tive que adiantar o meu casamento, porque começou a fechar as coisas. Fechava, abria. O nosso noivado foi em João Pessoa, porque estava tudo fechado aqui. Aí eu fui para João Pessoa com ele, porque pelo menos a minha irmã participava, que ela mora lá. Então eu disse, vamos para João Pessoa, todo mundo participa lá da minha família. A gente tira umas férias, né? E aí, quando começou a fechar tudo aqui, eu disse, meu Deus, vai ser outro estresse. Porque quando a gente foi pra lá, até o bordado tava tudo com a data. Aí fechou lá. Aí mudou a data. Aí eu tive que adiantar. Então eu disse, meu Deus, eu vou passar por esse estresse de novo. Aí eu disse, não, vamos adiantar, porque o pessoal, assim, tinha noiva que eu conhecia... que já tinha adiado o casamento 2, 3 vezes. Eu disse, então a gente ficar esperando
sem saber, não tem previsão. Eu disse, então vamos, adianta. Vamos acabar logo com isso, eu quero usar meu vestido. Aí eu deixei a Bruna Paz Barreto, eu deixei ela louca. Eu disse, termina esse vestido, tu tem 2 meses. E aí a gente, ao invés de fazer uma festa para 250 pessoas, fizemos isso para 60. E foi lindo. Foi, estamos casados há 2 anos. Arrasou. E ele parece muito apaixonado. Toda vez que eu vejo ele com a Elisama, ele é muito apaixonado. Ele é bem carinhoso, graças a Deus. Que bom. Então é um parceirão, companheirão. E a Elisama tem como parceria nas ações sociais dela o Supernova, que é o supermercado que está patrocinando o programa e que é do marido dela. Ah, que legal. E agora ela trouxe uma receita aqui. E sabe, Norma, eu nunca imaginei que eu ia entrar no supermercado. Eu não gostava de ir no supermercado. Agora, manazinha, tu tá pebada, né? Tá lascada. Eu já fui lá, já fiz compras. É maravilhoso, tem tudo. Tem. Nós temos muita variedade. Muita variedade, preço bom. De açougue a padaria. É verdade. A pessoa pode aproveitar tudo. E agora eu amo entrar no supermercado. Olha aí, tá vendo? E aí ela trouxe uma receita que é um bolinho de arroz, porque às vezes sobra muita coisa em casa e você não sabe o que fazer, né? É, porque você faz o arroz e aí faz a conta errada, sobra aquele arroz e você diz, o que eu vou fazer de lanche? Dá aquela fome à tarde, aí você fica sem saber o que fazer. Aí eu pensei, nada como aproveitar. Eu acho que hoje em dia, Norma, tá tão caro as coisas, então a gente não pode jogar comida fora. Eu não desperdiço nada. Isso aqui já é o bolinho quase pronto para entrar no airfry, né? Isso. Mas quem não tem airfry pode fritar com óleo. Com certeza. Eu queria que você dissesse aqui o que leva esse bolinho. Vamos cair na receita? Depois a gente vai falar da última ação social que ela fez, que eu achei lindésima, emocionante. Vamos falar já já. E vocês não podem sair daí, claro. Não, ninguém sai. Vamos lá, o que é a receita? Ovos, precisa? Sim, é tudo que você tem em casa normalmente. É uma receita bem simples. Quer começar? A gente vai falando e vai botando. Pegar o arroz, claro. Arroz que sobrou. Sim, 2 xícaras de arroz. Tá, já tá medida aí, né? Sim, certinho. 2 xícaras de arroz. Pode me dar, pode me dar. 2 ovos inteiros. Eu vou quebrar pra ti, pode ser? Pode. Me ajude aí, por favor. Peraí. Manazinha deve ficar uma delícia, porque leva calabresa. Sim, aí você pega a calabresa, ela inteira, tira aquela casquinha mas eu tinha que bater separado, né? Não. Esse ovo é aqui junto? Pode. Agora sim, se você tá em dúvida se o ovo tá bom, esse tá novinho. Não, eu já vi que tá bom. E aí a gente não tem dúvida. Agora sim, Aí você pode pegar a calabresa, dar uma ralada e aí coloca, porque aí fica bem misturadinho. Já coloca aqui. Deve ficar bom isso. O queijo. Eu peguei aquele queijo que tá inteirinho, porque fica mais fácil de ralar. Mas se for ele em fatias, não tem problema, tá? Rala o queijo. E põe 150 gramas, tá? É mais ou menos 2 mãos dele, tá? Tá. Tá cheiroso. Cheirosinho, manazinha! Né? Olha aí. Eu peguei aqui salsinha, mas se você não tem salsinha, pode colocar cheiro verde. E se não gostar também, né, de salsinha, porque tem gente que não gosta. Ó, vem cá, põe salzinho aqui? Sim, coloca um salzinho. Sal rosa. Se você quiser mais sal, pode colocar. Mas eu não coloco muito sal, porque já tem calabresa e óleo. Tá mas não aqui? E aí, coloca também pimenta do reino. Eu gosto de pimenta do reino. Eu também gosto. Peraí, deixa eu pegar essa colherinha. Uma colher? Tá bom.
tá bom? Eu gosto de colocar cúrcuma, porque faz muito bem para a saúde. Mana, tu sabe que eu tomo de manhã, meu café da manhã, o início, é meio limão, uma colher cheia de cúrcuma e 10 gotas de própolis. E água, claro. Eu tomo um shot, né? Mana, mas é muito bom aquilo, olha. É ótimo. Porque a cúrcuma faz bem para tudo. Oh. Meu marido diz que não gosta do cheiro da salsinha. Eu disse, mas você gosta na comida? É, a salsinha. Sabe como é que é, homem, né? Sei, manazinho. Diz que não gosta, mas come. Bom, e aí, o queijo é agora ou não? Esse queijo aqui é para rechear. Ah, entendi. Então a massa tá pronta aqui. É. Na hora de fazer as compras de casa, quem busca qualidade e economia encontra tudo no Super Nova Cidade. Contamos com um ambiente moderno e aconchegante e uma grande variedade de produtos alimentícios, bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal e muito mais. Venha nos visitar e conheça também a nossa lanchonete. Temos bolos, sanduíches, salgados e muitas outras delícias para você saborear. São 4 unidades em Manaus. Tem sempre uma pertinho de você. Vem pro Super Nova Cidade. Quem compra, recomenda. Pronto, a massa ficou assim, né, Elisama? Sim. Você colocou o trigo, 3 colheres de trigo. E por último, depois de amassar bem, depois que ela já tá assim, ó. No ponto de não grudar mais na mão. Isso. Se achar que tá precisando de um pouquinho mais ou um pouquinho menos, normalmente eu coloco 2 colheres e meia. Aí eu vejo, precisou mais, coloco a meia colher. Precisou um pouquinho mais, eu coloco um pouquinho mais. Porque assim, tem colher que é maior, outras colheres são menores, né? Aí você tem que avaliar. Aí tu vai Aí eu coloco meia colher de sopa de fermento. Porque sabe assim, que o fermento não pode amassar muito. Então você amassa bem essa aqui. Tá. Aí você amassa um pouquinho o fermento. Ok. Aí você pega um pouco de massa. E aí abre aqui na mão. Certo? Abriu a mão. Aí você vai rechear com queijo. Eu trouxe o queijo mussarela, mas você pode usar queijo coalho ou um outro queijo da sua preferência. Fechou. Certo? Eu digo assim, que eu saio pegando o que eu tenho na minha geladeira, sabe? Eu também sou assim. Porque tem que bater o ovo? Tem. Vamos então batendo, né? Eu bato aqui pra ti enquanto tu faz. Até porque, assim, né? Minha mão, vou fazendo as coisas e aí o braço vai cansando. Mas olha, é bom o povo ver que você consegue fazer tudo. Né? Eu digo assim, miastênico também pode, mas também, assim, eu digo assim, pode fazer tudo o que quer, mas como eu posso fazer tudo o que eu quero, eu também tenho que respeitar minhas limitações, né? Com certeza. Senão eu deixo de fazer o que eu quero. E eu quero fazer outras coisas hoje, então, né? A gente divide as coisas, né, querida? Com certeza. Depois eu quero que tu me conte o que tu fizeste no dia das mães. Aí eu vou... Das mães? Foi das mães ou Das mães, eu participei de uma festinha lá no trabalho. Lá do Supernova. E também eu dou aula para as crianças, né? Da igreja. É minha terapia. Mas das mulheres, eu fiz uma atividade no Lar das Marias. Conta pro pessoal, que eu achei tão legal. Aí assim, ó, a gente vai enrolando no trigo e vai separando. Passa no ovo, não passa? Passa no ovo e depois na farinha panko. Mas se não tiver farinha panko, pode ser farinha de rosca. Tá aqui. Ó, é isso, gente. E vai fritar na airfry. Quem tem airfry, ok. Quem não tem,
Assim, Norma, pra falar a verdade, no óleo fica mais gostoso, né? Tu achas? Porque assim, tudo que é oleoso, tudo que faz mais mal, É tu não melhor, sabe né? que fica melhor? Essa é a verdade, né? Ai, meu Deus, que tristeza, mas é. Tudo que é fat. Me conta, o que tu fizeste lá? O Lar das Marias é um lar que acolhe mulheres que têm câncer, que vêm do interior e não tem onde ficar, só mulheres. Elas verdade. ficam com acompanhantes. Então, assim, são mulheres que realmente precisam, né? Só que você imagina, mulheres que estão lá, sem família, Alguma. e aí, assim, só dependendo da acompanhante também, muitas vezes fica sem dormir, né? Eu até ouvi um relato de uma, Não tem problema. de uma acompanhante que disse assim: eu não sei quantas noites eu tenho aqui, que eu não sei o que é dormir a noite toda. Então, assim, é uma situação bem difícil. Elas vão fazer tratamento no Hospital Hemam, do Câncer, né? e também ali no... Ai, meu Deus, esqueci. No... Hospital do Câncer. mas... GAC, não é GAC? Não, o GAC Mas é no SECOM, SECOM, isso. né? O GAC é o Grupo de Apoio à Criança com isso Câncer. mesmo. Estou muito esquecida. Ah, mas eu também tomo. Eu tomo um remédio que acaba com a minha memória. Socorro! Sim, Aí elas vão lá e ficam nessa casa. E essa casa é uma casa que precisa muito de doações, porque elas não têm apoio governamental, né? Elas vivem só de doações mesmo. Então, assim, chegou o Dia Internacional da Mulher, eu pensei, a gente tem que ajudar uma casa que atenda mulheres, né? Isso. Eu sempre procuro ver um local que precise de doações e tenha a ver com aquela data, alguma coisa que a gente possa cooperar realmente. E a gente pesquisou e eu pensei no Lar das Marias. Elas ficaram muito gratas Imagina. e disseram assim, a gente não tem uma pessoa que possa apoiar nessa data. E a gente levou um lanche para elas no Dia Internacional da Mulher. E eu também fiz umas dinâmicas, umas brincadeiras que inspirasse elas. Contei um pouco da minha experiência fazendo quimioterapia, né? Olha, gente, agora deixa eu te parar 2 minutos. Vai para airfry? Sim. Como é que... Eu não sei mexer aqui. A gente aqueceu na airfry. E aí agora a gente vai colocar 10 minutinhos de um lado e 10 minutinhos do outro. Tá, então vamos embora. Né? Enquanto isso, ela vai contar a história, porque a história é super legal. Vale a pena a gente, porque às vezes você está tão envolvida no seu dia a dia que você não consegue abrir, né, o campo para ajudar pessoas que precisam de verdade, né? Então é isso. E a Elisama fez um dia de beleza lá. Que é para, eu acho assim, a gente também, uma pessoa que está doente, ela precisa elevar a autoestima dela, né? Ela precisa se sentir bonita, ela precisa se sentir viva. Olha, mana! Ficou bonito, Elisama. Ficou prontinho, né? É. E na airfry não fica gorduroso. Não, pois é, isso eu adorei. Crocante por fora. Super crocante. Olha dentro, gente. Olha que chique. O queijo derreteu. Tem queijo na Lindamente. massa e no recheio. Nossa, posso provar? Pode. E aí? Tá bom. Dá pra descer? Dá. O meu joelho permitiu. Eu desci, ó. Ana Maria desce. A Ana Maria desce. Manazinha, ó.
Tá muito bom. Posso provar? Já pode casar, mana. Eu já casei. Então, já Meu pode marido- fazer pro marido. Meu marido gosta das minhas receitas. Eu acho que já muito boa. Até das minhas gororobas. Eu também faço várias gororobas. À em casa. noite, pro jantar, uma Gororoba, gororoba. uma delícia, né? Nada como uma gororoba, né? Quando a gente chega cansado do trabalho. Nossa. Olha, para terminar o nosso programa, eu quero que você diga para quem está nos vendo e ouvindo que tem uma doença autoimune, qual é a boa? Como que você pode inspirar alguém a sair da vitimização, por exemplo? Tadinha de mim, tô dodói. Então, a gente ajuda a inspirar outros. Eu nunca imaginei que eu poderia inspirar outras pessoas. Quando eu fui no Lar das Marias, eu falei um pouco da minha história, eu compartilhei e eu tentei passar para elas que a gente não precisa estar sempre olhando para o lado negativo da vida, mas também olhar para o positivo. E eu soube um feedback da psicóloga dizendo que elas estavam se sentindo mais fortes e realmente se identificaram com a minha história. Eu fiquei tão feliz de poder ajudar o outro. Então, isso me faz prosseguir. Isso também me fez voltar lá. Voltei no final do mês e eu consegui parceiros para isso, porque nós não conseguimos andar sozinhos, nós temos que estar unidos. Eu consegui ir com a equipe do Rafael Jafra, que é o melhor cabeleireiro daqui, não é porque é o meu. E aí nós fomos com a equipe dele, que a equipe é formada pelo Igor, pela Stephanie, pelo Wesley. E nós fomos, maquiamos elas com Chanel, Dior, Guerlain, chiquérrimo. E as meninas ficaram lindas. E o Gabriel Cursino mandou uma fotógrafa maravilhosa. Gente, eu adorei. E aí as meninas se sentiram lindas e puderam registrar para ter memórias afetivas desse momento. Algumas ficaram até com vergonha, porque não estavam se sentindo o que elas realmente eram, porque às vezes a gente não se vê. Às vezes a gente não olha no espelho e vê quem nós somos. Mas a gente tem que ver que nós somos belas como nós somos. Nos sentirmos poderosas. Às vezes a gente tem que só passar um batom e nós sermos bonitas para nós mesmos. Com certeza. E aí eu disse assim, vou fazer um trato com você. Diga. Você vai tirar uma foto, vai olhar essa foto e se você gostar dessa foto, vai tirar mais. Arrasou. Vamos fazer esse prato? Aí esse cara assim, aí eu disse, tá bom. Aí, pra não ficar com muita vergonha, né, eu disse, eu tiro contigo. Legal. Aí vão lá, aí a gente tirou a foto, eu disse, tenho certeza que vai ficar bonita, porque eu confiava na minha equipe, né? Claro. Aí a gente foi lá, tirou a foto. Aí eu, olha a foto. Aí disse, ai, não é que eu gostei. Aí disse, agora, trato feito, tem que cumprir. É. Aí tiraram as fotos e tal. Ah. Nisso, as meninas se animaram. Claro. E aí, todo mundo tirou. Até cadeirante, acamados foram lá e tiraram. Então, assim, eu não digo que 100% tiraram fotos, porque algumas nem puderam ir. Entendi. Mas Fez muita gente foi feliz. muito bom. Quais são entendeu? teus próximos projetos? Nós temos projetos em parceria com o Emoan. Nós queremos fazer um arraial solidário, primeiro para arrecadar fundos para fazer o arraial com o Emoan. E também nós queremos fazer uma ação em parceria com a Delegacia do Idoso, porque está chegando o Dia do Idoso, né? Então, nós queremos fazer essa parceria
e com o Supernova fazendo essa parceria. Nós vamos levar isso. E também está chegando a Maratona Kids. E aí, dia 11 de junho, nós vamos fazer essa parceria com a MEC. O Supernova é apoiador. Tem ainda como fazer inscrição às crianças. Então, vamos lá, correr, porque as crianças têm que praticar atividades físicas. É um direito de todas as crianças ter lazer e também se exercitar. E nós acreditamos nisso. Por isso que nós estamos em parceria. Vem cá, Eu amo criança. Tem aonde, Supernova? No Zumbi, que é na Zona Leste, e também na Zona Norte nós temos no Supernova, Nova Cidade, Manoa e Terra Nova. Então, vocês têm como ir em várias unidades, 4 unidades. Esperamos vocês. Olha, gente, eu vou dizer para você. Nota 10. Tá delicioso, delicioso mesmo. Quero agradecer a sua visita maravilhosa. Obrigada pelo convite. De vez em quando ela vem, vai fazer outras coisas maravilhosas que ela sabe. Porque é bom você saber que, apesar de todo mundo tem problema, às vezes não é de saúde, mas são outros. Apesar das limitações, nós temos que seguir em frente e muito bem-humoradas, maravilhosas e belas. Olha a Elisama, toda arrumadinha, mano. Vê se ela pisa na bola. Jamer. Um beijo, amor. Gostei de te ver aqui. Até não ter eu passar batom. Eu também. Na pandemia, eu ficava de Mariazinha o dia, quando chegava a hora do banho, tomava banho, me maquiava todinha só para me olhar e me curtir. Gente, toda quarta-feira às 8 eu estou aqui no canal do YouTube. Lá no meu blog, lá na minha fanpage, no Instagram você ficar sabendo das promoções. É isso aí, um beijo. Obrigada. Beijo, gente. Tchau!